Pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar para vocês sobre 10 atitudes que você nunca deve ter quando estiver estudando, tá bom? Primeira delas, reler passivamente o material que você está estudando. Por exemplo, você está estudando biologia. Você vai deitar na cama e começar a ler o livro de biologia. Aí você lê passivamente, sem prestar muita atenção, lê e relê de novo e relê. Você vai aprender alguma coisa assim? Provavelmente sim, mas muito pouco. Grande parte você vai estar perdendo o seu tempo estudando com um método totalmente ineficaz. Então, dá para aprender só lendo passivamente, sem escrever, sem tomar notas? Dá para aprender pouco, mas é um péssimo método, tá bom? Então não faça isso. Não leia passivamente o seu material de estudo. Essa é a dica número 1, do que você não deve fazer. A dica número 2 é não sublinhar o texto e achar que você está aprendendo. Tem gente que pega o livro e sublinha, risca de várias cores diferentes, fica aquela bagunça e acha que está aprendendo. Você consegue se iludir porque você sublinhou todo o texto. Se você consegue provar que você realmente aprendeu aquilo, tá, suponho que esse método funciona para você. Duvido muito, mas vamos fazer de conta que funciona. Porque, no geral, quando a pessoa está lendo um texto e só sublinha, isso não vai para a cabeça da pessoa. Então, pode ser interessante você marcar algumas coisas para depois fazer um estudo ativo. Estudo ativo é, o livro está aqui, tem um caderno e você está escrevendo os principais pontos, resolvendo problemas, você está com um lápis, uma caneta na mão escrevendo. Só sublinhar geralmente é um método extremamente ineficaz para você aprender o que você está estudando, tá bom? Então não faça isso. Sublinhe só para depois você estudar ativamente. Sublinhe para marcar os pontos principais. Mas não ache que você está aprendendo quando você está sublinhando um texto. A dica número 3 é: não apenas olhe para a solução de um problema e ache que você aprendeu. Resolver um problema sozinho, problema de matemática, física, é completamente diferente de olhar para a solução de um problema. Então, onde está a diferença exatamente? Vamos lá, vamos pensar sobre. Quando você olha a solução de um problema, você só pode concordar ou discordar com o que o autor fez. Concordo com essa passagem ou discordo dessa passagem. Quando você está fazendo um problema com a folha em branco, você fazendo tudo, tem infinitas possibilidades. Não é só concordar ou discordar do que está feito. E nesse caso você aprende muito mais. É muito mais difícil. Então não se iluda. Ler o que está escrito num problema resolvido é totalmente diferente de resolver o problema. Resolver o problema é muito mais difícil. Então cuidado para não se iludir quando você vê um problema resolvido e acha que entendeu, às vezes realmente entendeu. Porque geralmente é mais fácil de entender do que de fazer. Entender geralmente tem as duas opções, ou entendi ou não entendi. Concordo com essa passagem, discordo dessa passagem. Agora, quando você pega a folha em branco e tem que pensar sobre várias possibilidades, aí você aprende de verdade. O quarto comportamento totalmente inadequado é esperar até o último minuto para começar a estudar. Isso é péssimo. O seu cérebro é como se fosse um músculo. Imagina o seguinte: eu quero ficar forte, mas eu quero ficar forte amanhã. Então hoje eu vou malhar loucamente. Funciona? Claro que não funciona. É um processo de longo prazo. Então você faz um pouquinho por dia para aprender, para digerir melhor o que você está estudando. Estudar perto da prova, só na última semana ou no último dia. A prova é na segunda-feira que vem. Eu vou começar a estudar só na segunda-feira. É um péssimo hábito. O ideal é que você comece a estudar todos os dias um pouco. Porque, como eu já disse, seu cérebro funciona, ou seja, existe uma analogia entre cérebro e músculo. Quer ganhar massa muscular? Faça um pouquinho todos os dias. Quer aprimorar o seu conhecimento, melhorar a sua capacidade de aprender e aprender mais? Então estude um pouquinho a cada dia. Não estude na véspera da prova somente, tá bom? Na véspera de prova você pode fazer uma revisão, isso é até bem adequado. Mas não espere até o último minuto para estudar. Não funciona bem, é totalmente ineficaz. O quinto comportamento que você não deve ter é ficar resolvendo o mesmo tipo de problema repetidamente. Então você resolve um problema. Vou pegar um caso muito simples aqui.
Você tem que aprender a resolver equações de primeiro grau. E aí você pega x menos 3 igual a 4. Você resolve, acha o x. Depois você pega x menos 7 é igual a 9. Aí você faz 30 exercícios desse tipo. Você está perdendo o seu tempo, é claro. Imagina o seguinte, você está se preparando para uma prova. Nessa prova, várias coisas serão cobradas. Então você tem que estudar um pouquinho de cada tipo de problema que você vai ter que resolver, né? Imagina um jogador de futebol que vai participar de alguma partida. Imagina se ele só treina a falta. Faz sentido? Vai chegar lá na hora, ele não vai saber direito o que fazer. Então é claro que ele tem que treinar a falta, treinar marcação, treinar chute de longa distância, passe, corrida, várias coisas. Da mesma forma, não treine a resolução de um único tipo de problema. Isso não funciona bem, tá bom? É importante que você alterne os tipos de problema que você está estudando. Funciona muito melhor. O sexto comportamento que você não deve ter de jeito nenhum é combinar de estudar com seus amigos e ficar só batendo papo. Claro que estudar com os amigos pode ser muito bacana, para você mostrar que você está sabendo determinada parte do assunto, para ver se realmente está, testando o seu conhecimento, explicando para os seus amigos e eles explicando para você. É um ótimo método de aprender, então explicar é excelente. E além disso, seus amigos podem encontrar falhas no seu raciocínio e te ajudar a corrigi-las. Então, é bem interessante se você realmente for estudar. Mas se você marcar de estudar e ficar só batendo papo, você está perdendo seu tempo e eles também estarão perdendo tempo. Então, cuidado com sessões de estudo em grupo. Elas podem funcionar muito bem se você souber como conduzi-las. Mas não se perca e fique falando de coisas que não tem nada a ver com o estudo, né? Cuidado com, então, estudo em grupo. Pode ser muito bacana, mas pode ser também uma perda de tempo enorme. O sétimo comportamento que você não deve ter é deixar de ler o livro antes de começar a resolver os problemas. Quando você for resolver os problemas, você precisa saber sobre o conteúdo, né? Claro que você precisa saber. E muitas vezes, só com a aula do professor, você não vai dar conta de saber resolver os problemas. Então é interessante que você, antes de começar a resolver, leia o livro ou o material disponibilizado pelo professor ou as notas de aula do professor, qualquer coisa. Estude antes de tentar resolver os problemas, porque senão você vai estar praticamente só perdendo o seu tempo. Então não é eficaz, não faça isso. O oitavo comportamento ruim é não pedir para o seu professor esclarecer para você os pontos que ficaram confusos, os pontos que você tem dúvida. O professor está ali para isso também. Então, o professor vai fazer questão, se ele souber, é claro, né, de te explicar aquilo que você tem dúvida. Mas ele precisa saber em que você tem dúvida. Porque às vezes ele vai dar uma aula e não faz a menor ideia que você não entendeu aquilo, porque você não falou com ele. Então, anote as suas dúvidas num caderno quando você estiver estudando e vá pelo menos uma vez por semana na sala do professor para conversar com ele. Não entendi essa parte da terceira lei de Newton. Não entendi direito esse exemplo de conservação do momento linear. Não entendi como encontrar a lagrangiana do sistema. Não interessa, qualquer dúvida. Não está entendendo muito bem? Se esforçou bastante e não entendeu? Vá atrás do professor e tire a dúvida com ele, tá bom? É um ótimo método para você não ficar perdendo tempo e bater na cabeça à toa. O professor está ali também para tirar a dúvida de vocês. O nono comportamento que você não deve ter de jeito nenhum é você pensar que pode aprender profundamente sobre algo, sendo que você se distrai o tempo inteiro. Ou se distrai com o celular, ou com televisão, com qualquer coisa. Então, quando você se distrai, as pequenas raízes neurais que estão se formando no seu cérebro, associadas àquele assunto que você está estudando, elas deixam de crescer. Então você aprende muito menos e de forma muito menos profunda. Você tem que toda hora reiniciar o processo. Então, concentre-se por pelo menos 25 minutos de atenção completa, total. Só aquilo que você vai fazer. E depois você faça outras coisas. Mas não se distraia o tempo todo, porque você não vai conseguir aprender profundamente assim. Tá bom? Separe 25 minutos de cada vez, se concentre profundamente naquilo que você tem para estudar e esqueça, não pode ter nenhuma distração durante esses 25 minutos, tá bom? Faça isso, faça o teste para você ver como isso é muito mais eficaz para você aprender profundamente sobre qualquer tema.
E o 10º comportamento péssimo, que infelizmente é muito comum, é não dormir o suficiente. Quando você não dorme o suficiente, toxinas se acumulam no seu cérebro e você tem mais dificuldade de fazer conexões neurais, consequentemente você não consegue pensar bem, não consegue raciocinar bem e nem memorizar bem. Então, não dormir o suficiente é péssimo. Se você fizer todos os 9 comportamentos, o oposto dos comportamentos ruins, e deixar de fazer só esse, dormir mal, o resto insignificante. Você tem que dormir bem para o seu cérebro ficar bom, para você conseguir pensar com clareza, raciocinar bem. Então, durma bem, leve a sério o seu sono, tá bom? Faz toda a diferença. Então, gente, são essas 10 dicas de como não se comportar no vídeo de hoje. Faça nos comentários, você fala a verdade. Você faz algum desses comportamentos? Você costuma fazer algum desses comportamentos ruins? Deixa aqui nos comentários, por favor. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá, gente. Tchau para vocês.